Então, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Hoje nós faremos revisão para a nossa prova da semana que vem, tá bom? Estamos aqui no Zoom, então, por respeito a vocês que entraram no horário, nós vamos começar a nossa aula. Ok? Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Separei aqui uma espécie de resumo, uma revisão para a prova, né? Alguns pontos, alguns tópicos. E são esses pontos que vão efetivamente cair na prova da semana que vem. Tá? Então, preciso se preocupar em estudar outras coisas que não estejam nos slides aqui de hoje. Tá? Vai cair na prova, está colocado nos slides de hoje. Claro, as questões eu vou colocar aqui para vocês, isso é óbvio, né? Mas vocês vão entendendo que as questões vão ser formuladas a partir do conteúdo que eu coloco para vocês nessa aula de hoje. Beleza? Bora lá então. Muito bem. Revisão. Um conselho para vocês aqui. Prestem atenção, porque isso não cai na prova, isso despenca na prova. Então o conteúdo vai despencar assim na nossa avaliação. Nós teremos apenas um conteúdo na nossa prova. Um assunto. Olha que maravilha. Gente, essa prova está mais fácil que andar para frente. Nós teremos então apenas um conteúdo na nossa avaliação do ensino religioso, que será sobre as concepções de vida e morte dada pelas correntes religiosas. Tá? Então nós vamos ver como elas entendem essas questões, tá? E como que a maior parte delas entende esse evento tão marcante da vida humana, que é a morte. Né? Bom, primeiro, há um aspecto comum entre as religiões. Qual é o aspecto comum? Todas as religiões aceitam, primeiro, que a morte é inevitável. Então, as religiões compreendem que a morte é um evento inevitável da existência humana. Não se sabe o momento correto, mas uma hora ela irá acontecer, uma hora a gente vai, né, bater as botas. E a morte é uma passagem. De igual maneira, as religiões entendem a morte como uma passagem para outra realidade. Né? Inclusive, isso é um aspecto comum, né? Agora, o que vai ser essa outra realidade após a morte, aí começam as divergências entre as religiões. Aí começam as diferenças, os pontos de diferença entre elas. Portanto, cada tradição religiosa tem as próprias explicações para a morte e para a vida após a morte, bem como rituais específicos para essa realidade. O ponto que pode ser considerado comum entre elas é a compreensão da morte como um momento de passagem. Então, entender a morte como passagem é um ponto comum. Tá? Então, se eu perguntar para vocês na prova assim, qual é o ponto comum? Quais são os pontos comuns entre as religiões na concepção sobre a morte? Então, você responde que as tradições religiosas são unânimes para responder que a morte é inevitável e que ela é uma passagem da vida para uma outra realidade. E aí, conceitos como céu, inferno, salvação, ressurreição, reencarnação, samsara, karma, dharma, ancestralidade, eles estão ligados a esta concepção de passagem, tá? Como nós veremos agora. Bom, primeiro, nas religiões monoteístas, como que o judaísmo, o cristianismo e o islamismo entendem essa questão da morte? Eles entendem e creem na ressurreição. Então, as grandes tradições religiosas monoteístas não acreditam no retorno da alma, na reencarnação ou na transmigração da alma, como as demais religiões orientais indígenas e de matriz africana. Eles creem na ressurreição da única e mesma vida, sendo a morte uma passagem para a vida eterna. Então, essa é basicamente a ideia que existe nas tradições monoteístas que creem na ressurreição. Então, eles creem na ressurreição da única e mesma vida, sendo a morte uma passagem para a vida eterna. Os judeus depositam sua esperança na salvação feita pelo Todo-Poderoso. Então, os judeus acreditam numa ressurreição corporal após o juízo final.
Os cristãos apoiam a sua fé na ressurreição de Jesus. Têm a esperança de que vencerão a morte, ressuscitarão em Cristo e viverão eternamente. E os muçulmanos acreditam na ressurreição dos mortos. E aí outras concepções que nós temos, como reencarnação, ancestralidade e transmigração da alma. Reencarnação. Basicamente, a reencarnação é a crença de que a pessoa possui um espírito que, após a morte do corpo, continuará sua jornada até renascer num outro corpo. Essa doutrina é comumente conhecida pela religião chamada de Espiritismo. Sim, o Espiritismo é a religião que é mais conhecida pela doutrina da reencarnação. Então, na reencarnação, você morreu, tá? Você vai retornar para uma nova vida num outro corpo, porém a sua alma é a mesma. A alma retorna para um outro corpo, uma outra vida. E essa jornada, ela continua até que você, na concepção espírita, na concepção da reencarnação, até que você atinja um grau de plenitude, de iluminação, que você não precise mais passar pelos processos de reencarnação. Ancestralidade, como nós vimos. A ancestralidade é a crença de que os espíritos dos antepassados, depois da morte, continuam presentes na vida familiar e tribal, garantindo orientação e proteção. Essa doutrina é muito presente em religiões tribais indígenas. Então, basicamente, a ancestralidade, o que ela fala? A pessoa, isso aqui é mais de religiões tribais indígenas, né? A pessoa morreu. O espírito dela, a alma dela, continua presente na comunidade tribal, protegendo e guiando e dando conhecimentos às pessoas. Por fim, a transmigração da alma. A transmigração da alma. Para algumas tradições, a reencarnação não se limita necessariamente ao reino humano. Podemos renascer também em outras formas, ou seja, fazer a transmigração. A transmigração diz respeito à reencarnação da alma no reino dos animais e mesmo das plantas, para sofrer e satisfazer seus desejos inferiores. Após se purificar, a alma volta a reencarnar num corpo humano. Ou seja, você nessa concepção, né, nessa doutrina da transmigração da alma, hoje você é ser humano, amanhã você pode ser uma planta. Na outra vida pode ser uma planta, um animal e assim por diante. Essa é a ideia da transmigração da alma. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma questão que vocês tenham? Vai cair sobre a representação artística sobre a vida e a morte? Pode ser que caia. Eu não coloquei aqui, mas pode ser que caia sobre alguma questão sobre lá que eu comentei, né? A Divina Comédia do Dante ou o Inferno lá do Botticelli. Mas, basicamente, para vocês entenderem naquela questão, nesse conteúdo, de que na Idade Média havia uma representação muito grande sobre a questão da morte. Tá? Isso é mais na Idade Média. Mas daí, na aula passada tem os slides lá, na videoaula passada, tem a explicação desse ponto. Mas talvez seja uma questão só sobre isso. Mas a prova, eu acho que vão ser 6 questões, é basicamente sobre isso daqui. Tá? Sobre essas questões que nós temos aqui. Transmigração da alma, depois ancestralidade, e aí também a reencarnação e a ressurreição. Tá? Que são as doutrinas mais comumente aceitas quando nós falamos sobre vida e morte. Basicamente, o que você tem que entender? Eu posso perguntar assim, qual que é o ponto comum, né, que está aqui? Qual que é a ideia comum entre as religiões quando falam de vida ou morte? Que é essa daqui, né? Que cada tradição religiosa tem em comum a ideia de que a morte é inevitável, uma hora vai acontecer, a gente não vai viver para sempre, né? Uma hora ela acontece e que essa mesma morte é uma passagem, tá? Todas as religiões entendem a morte como uma passagem. Agora, o que vem depois dessa passagem, aí cada religião dá a sua forma de entender. Aí tem a ressurreição, tem a reencarnação, tem a ancestralidade e tem a transmigração da alma, que são os conceitos principais. Na aula passada,
eu comentei com vocês sobre essa representação artística que era feita na Idade Média. Então, na Idade Média, o que acontecia? As pessoas não tinham muita instrução. Isso é fato. Então, o professor de arte pode responder isso melhor do que eu até. Os meios artísticos, as expressões artísticas, eram as formas usadas para que as pessoas também aprendessem alguma coisa da sua religião, seja ela qual fosse. Então, algumas questões lá de morte, de inferno, um pouco mais pesadas assim, eram usadas nessa época. E aí que surgiram grandes obras, como, por exemplo, a Divina Comédia, do Dante Alighieri, que eu mostrei para vocês na aula passada. E aí, pessoal, só para a gente encerrar aqui, eu quero deixar alguns avisos paroquiais bem breves para vocês aqui. São os seguintes. Bom dia, professor Antônio. Desculpa Oi, Liane, bom dia, tudo bem? Bom dia. Eu estou bem, e você? Bem, graças a Deus, que bom tê-la por aqui. Eu assisto as tuas aulas, mas é sempre gravadas lá, né? Bom dia, alunos. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? É o frio. É o frio, né? É o frio. Eu vi que o Arthur Rocha ali, ele tentou colocar a imagem dele e acho que ligou a câmera e acabou desligando. Mas, pessoal, cadê a câmera ligada de vocês? Pois é. Né? Não é estranho o professor ficar dando aula aí para esse monte de bonequinhos aí? Agora que eu estou com os slides, né, passando, eu não vejo muito, mas quando nós estamos sem os slides compartilhados, no chat mesmo. Vamos abrir a câmera, né, para a gente poder se olhar um pouquinho. Eu também estou tudo descabelado hoje, sem problema nenhum. Eu também estou em casa, estou descabelada, mas é o que nós temos para agora, né, professor? Sim, é o que tem para agora. Eliana, você chegou bem na hora que eu estava falando sobre morte, olha que beleza. Eu estou vendo. O conteúdo é morte, olha que maravilha. Eu vi, eu falei assim, meu Deus, olha só, ele está falando de morte. Tem que parar, né? Mas é preciso, né? É o conteúdo deles. Pena que a tua aula é tão curtinha, né, professora? Pois é. A tua aula é tão bacana, é tão legal, mas pois é. 22 minutos passa assim voando. Passa né? voando, mas a gente faz, né? A gente consegue transmitir aqui, né? Claro que não é da mesma maneira como a gente gosta no presencial, no olho lá com eles, né? Mas tem sido bem bacana. Hoje eu fiz já aula ao vivo com o sexto, com o sétimo, fiz com o nono, agora com eles, e à tarde também com o sexto, com o sétimo de novo, na tarde. Revisão para a prova, né? Semana que vem é a nossa avaliação. Então estamos chegando já na reta final, né, professor, do segundo bimestre. Aí nós vamos ter a recuperação e o segundo bimestre terminou. Aí já iniciamos o terceiro. Pessoal, alguém tem alguma dúvida referente à escola? Alguma coisa que vocês queiram me perguntar? Ou tá tudo certo? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Dá até um medo desse silêncio. Olha, esse oitavo ano, o professor está me dando medo, viu? Porque ninguém conversa nas outras, eu não consigo falar nas outras salas. De tanto que falam. Abram as câmeras aí, pessoal, por favor. Gente. Tá tudo tranquilo? Eu vou entender que tá tudo tranquilo, né, professor? Que não tem, eles não têm dúvidas, não tem nada referente à escola. Quem cala consente, né? Exatamente. Professor, eu vou deixar você terminar a tua aula. Eu vou fechar a minha câmera e o meu áudio, porque eu estou em outra live aqui do Positivo. Não, fique à vontade, eu estou encerrando. Mas eu vou estar ouvindo. Só vou passar aí. E qualquer coisa é só me chamar. Então tá bom, gente. Alunos do oitavo ano, bom final de semana para vocês, tá? Que vocês tenham aí um final de semana com muito cuidado. Eu creio que logo nós vamos estar de volta. Acredito eu que não em agosto, né, professor? Nós até mandamos um comunicado falando de agosto, mas eu ainda acredito que agosto não. Só em setembro. Ainda mais depois que eu vi ontem a entrevista do governador também. Eu também. Exatamente. Ele foi bem enfático. Né? Exatamente. É aí que eu acho que é só em setembro, mas nós vamos voltar, porque tem alguns, até mesmo o município aqui da Fazenda Rio Grande, já meio que deixou sobre aviso que eles não voltarão esse ano mais. Mas nós, a escola privada, né, a escola particular, vamos sim, se Deus quiser. Amém. Tá bom, alunos? Fiquem com Deus, se cuidem e aproveitem para estudar, né, professor? Porque é importante. Claro, com certeza. Tempo eles estão tendo, né? Sem distanciamento do estudo. Então tá bom. Né? Exato. É isso aí, professor. Valeu, Eliane. Obrigado. Beleza, fique à vontade, tá bom? Tá? Obrigado. Até mais. Até mais. Tchau.
Pessoal, eu quero só, para nós encerrarmos aqui, só alguns recadinhos bem rápidos aqui, alguns avisos para vocês, que é o seguinte, 3 coisas. Não se esqueçam que já postei para vocês lá no Classroom, esse aqui sou eu, tá? Mais que não pareça, mas esse aqui sou eu há uns, estamos em 2020, há uns 5 anos atrás. Não se esqueçam que já está postado no Classroom o exercício avaliativo dessa semana, tá? É o último, eram 3, esse é o último, o terceiro, também valendo 15 pontos, tá bom? Tá lá postado para vocês no Classroom. Vocês têm até quarta-feira para responder esse exercício avaliativo, tá? Respondam no prazo, por favor. Na próxima aula é a nossa prova, então não terá nem Zoom nem videoaula, é prova direto. A prova vai ficar aberta das 9 da manhã até, como nós temos apenas 20 minutos de aula, não vou deixar só 20 minutos para vocês fazerem a prova. Então, a prova fica disponível das 9 da manhã até às 6 da tarde, tá? Para vocês fazerem a nossa avaliação. E na próxima aula também é o prazo final para vocês postarem o trabalho de vocês de ensino religioso para mim lá no Classroom. Ok? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma questão que vocês têm? Uma coisa que não ficou bem explicado? Podem perguntar, por favor. Não? Não? Por enquanto não. Então